Oi, Sem Censura está começando agora. A recente pesquisa por amostra de domicílios do IBGE mostrou que pelo menos 83 milhões de brasileiros acessam a internet. Cada vez mais pessoas estão mais conectadas, estudando, trabalhando, se divertindo, enfim, se valendo da internet. A Mariana Valente é pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. E ela vai falar dos estudos que ela tem feito que mostram o impacto da rede mundial de computadores no dia a dia. Um ponto alto da internet é a praticidade, resolvendo questões que têm status de enigma na vida real. Questões, por exemplo, como a marcação do ponto das empregadas domésticas, que veio à tona depois da aprovação da PEC das domésticas. Aí que o engenheiro José Edmilson Canais criou um aplicativo que lida a marcação do ponto através da internet. É o iPontual. A internet também agiliza a vida na hora das compras no supermercado. Por isso existem aplicativos como Boa Lista, assunto do empresário Fábio Freitas. Ele vai explicar como funciona o programa que permite economizar tempo e dinheiro nas coisas, cadastrando produtos e comparando preços. E que tal chamar um táxi usando a internet? O Sandro Barreto garante que o aplicativo TaxBit facilita a vida dos motoristas e dos passageiros no Rio de Janeiro e em São Paulo, por enquanto. É possível chamar um táxi através do celular e mais do que isso. O passageiro pode fazer uma avaliação da corrida que é publicada num ranking para outros usuários. Quem tem o sonho de virar escritor também tem seu lugar na internet. O empresário Antônio Hércules Júnior criou o site que é um portal de publicação e venda de livros online. É possível publicar livro de forma gratuita. E o escritor determina quanto ele quer receber pela venda dos livros que são vendidos nas versões digital ou na versão impressa. Vamos conversar com um garoto, Natan Gorin, um jovem que faz sucesso na rede, com um aplicativo bem ligado no dia a dia dele como estudante. Quem não se lembra na época da escola daquela agonia do final do ano para calcular a nota para passar? Natan criou sozinho o iBoletim, um programa que ajuda a calcular essas notas. O aplicativo é gratuito, já tem mais de 45 mil downloads na loja de aplicativos da Apple. É um sucesso, garoto. Não é, Natan? Vamos conversar primeiro com a Mariana, porque para a Mariana dar uma geral para a gente. Quer dizer, quando a gente fala em 83 milhões de brasileiros conectados à internet, é um número baseado em quê? Baseado na pesquisa do IBGE. Baseado na pesquisa do IBGE. Mas será que são pessoas que acesso em casa, acesso no trabalho? Não importa. Considera quem acessou a internet nos últimos 90 dias. Então, um usuário que seja ativo. A pesquisa do IBGE mostrou também que são 40% de domicílios conectados à internet no Brasil. Eu acho que esse valor do IBGE, se eu não me engano, 83 milhões corresponde a 49% da população brasileira. É muita coisa, né? É muita gente. É muita gente. Mas ainda falta muita gente. Ainda falta muita gente. E mais do que faltar muita gente, tem uma disparidade muito grande. Uma disparidade regional, uma disparidade social. A pesquisa mostra... não foi a pesquisa do IBGE, na verdade, que mostrou isso, foi a do CETIC, que é um centro de pesquisas do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, fez uma pesquisa também relativa a 2012, são os dois órgãos mais confiáveis quanto a esses números da internet. Mostrou, por exemplo, que na classe A, 97% dos domicílios estão conectados, enquanto na classe E são 6%. Então, tem disparidades enormes. Faz sentido por conta da renda mesmo. Por conta da renda, sim. Os motivos alegados são... Mas o computador já foi tão mais caro, né, que a gente tem, assim, uma esperança de que isso popularize com muita facilidade, ou com mais rapidez do que 10 anos atrás. Sim, e aí não é só o computador, mas tem também áreas, principalmente áreas rurais, em que a internet simplesmente não chega. Né? Não há disponibilidade de internet. Então, domicílios rurais conectados à internet são 10% no Brasil. E a maior razão alegada... É um país muito grande também, geograficamente complicado, né? Difícil de chegar e é necessário haver políticas públicas para isso mesmo, né? Porque às vezes não há interesse comercial de provedores em chegar em alguns lugares. Então, existe até o Programa Nacional de Banda Larga no âmbito do Ministério das Comunicações, com políticas nesse sentido, assim, de ampliar o acesso, porque exclusão... A internet hoje é uma exclusão muito grave, exclusão à informação muito grave. E vai ser cada dia mais, né? Quer dizer, cada vez que as pessoas não se conectarem, é um atraso maior para todo mundo.
com certeza. Até para o próprio país, né? Não, certeza, assim, cada vez mais a gente vai falar com as pessoas aqui, né, que estão fazendo aplicativos baseados na internet, em equipamentos móveis, principalmente. As pessoas acabam ficando cada vez mais excluídas disso quando não têm acesso a... E você acha que já tem alguma pesquisa ou do IBGE, do CETI, que tem uma informação sobre quem acessa a internet dos aparelhos móveis? iPad, não sei o que. Tem esses dados, eu não tenho eles aqui comigo, mas eles são públicos. É significativo esse número? Aumentando. Acho, se eu não me engano, está em torno de 20% dos usuários de internet acessam também por equipamentos móveis. Só para... As pesquisas dizem que o acesso pelo móvel vai ser superior em poucos anos. Não vai acesso via computador. O acesso vai ser móvel e provavelmente, assim, em 4, 5 anos, quando existem novas redes mais rápidas, isso torna realmente uma realidade. Você vai acessar... que venham as mais rápidas. Vem. Às vezes a gente ainda fica se sentindo meio... A exclusão não é só no interior, né? Quer dizer, você vê que a área do Rio de Janeiro, você tem área de sombra, você não perde internet. Nós estamos falando de uma segunda maior cidade do Brasil, né? Do país, com eventos mega importantes, e a gente não consegue. Mesmo a internet fixa, ela não é nenhum brilho, né? Quando você sai daqui e vai usar a internet fixa em qualquer outro lugar do mundo, você fica assustado com o que a gente tem aqui, né? O que a gente chama de banda larga aqui. Exatamente. Porque aponta 10 mega e, na realidade, dá muito menos do que isso. Né? E a gente não tem como reagir a isso, não, né? Essa coisa mega, só brigando como consumidor. Porque não tem nem como, não adianta, né? Na verdade, tem as agências reguladoras que deveriam estar agindo nesse sentido de pressionar as operadoras que entregassem aquilo que prometem. E, na verdade, não só entregar o que prometem, mas aumentar essa oferta de produtos mais baratos para uma classe social, porque, tudo bem, o computador está barateando, né? Você documentou, o computador está barateando em relação ao que era. Sim, mas só que também a internet é cara, né? É uma mensalidade cara para uma população de baixa renda, pagar o que custa uma internet ainda não é barato. Né? E cada vez a internet exige mais banda, né? Sim. Então, ter uma internet muito lenta significa que você vai ter acesso a algumas coisas na internet e a outras não. Né? Mas, ao mesmo tempo, o telefone móvel, essa toda, avança muito. Sim. 78% da população mundial tem telefone móvel. Isso é uma pesquisa da ONU. Né? Então, só 20%, me parece, não tem mais os dados na cabeça, que eu nem tenho me preparado para falar sobre isso. Mas, assim, a telefonia está diversificada, está em todo lugar e tudo mais. Isso é um fato mundial. E avançou muito rapidamente nas chamadas comunidades, né? E o smartphone virou um objeto de desejo. Um dado interessante, dos 15 milhões de celulares vendidos, 54% foram smartphones. Pela primeira vez, assim, a gente ultrapassou esse número de 54%. Foi um crescimento muito grande em relação ao segundo trimestre de 2012, mais de 110% de crescimento. Então, veio muito rápido isso. Acho que algo em torno, em 2011 era em torno de 14%, 13%, em 2012 20 e poucos por cento, em 2013 mais de 50% a venda de celulares sendo smartphones. Então, é um crescimento muito rápido. É um índice equivalente ao que os Estados Unidos estavam há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então, a gente está caminhando nesse sentido, exatamente. Isso também facilita o acesso à internet. Com toda certeza. Outro dado interessante aí também nos Estados Unidos, tem um instituto de pesquisa que fala uma coisa que eu gravei bem. Ele falou o seguinte: a internet foi uma onda, o mobile é um tsunami. E aí eu fui entender isso agora, recentemente, quando saiu alguns dados recentes nos Estados Unidos sobre o acesso à internet. Através do smartphone, hoje o americano gasta mais tempo no smartphone do que na internet tradicional, sendo que a internet tem uns 20 anos. Essa internet nova, o mobile, é uma indústria que tem 5 anos. E já se tornou o principal meio de acesso nos Estados Unidos, e naturalmente vai se tornar também aquilo. E te dá tudo que você quer, que você precisa hoje no moderno, que é a mobilidade. Essa geração, Natan nem sabe o que é aquele computadorzão, né? Exatamente. Vai falar torre, como? Né? Observa os mais jovens, o celular ele é uma extensão do corpo, né? É impressionante. O cara onde ele vai, o celular está junto, não esquece o celular de lugar nenhum. É uma coisa
Impressionante. E quando a gente fala de mobile, a gente não fala só de fone, a gente está falando de tablet, a gente está falando de outras sim, telas móveis. tudo que é móvel. E tem, eu acho que todo mundo aqui deve ter feito isso, de usar a internet, o smartphone ou o tablet dentro de casa, né? Às vezes tem um computador, você está na sala, no sofá, na televisão, você está usando o tablet dentro de casa. Então é muito curioso ver essa Não, se evolução do pesquisar mobile. isso, acho que vai todo mundo que usa dentro de casa também. Porque é muito mais prático. Né? Você se deslocar para um lugar, agora eu estou no computador. Né? Não, você está junto com o computador. Exatamente. Ele está em você, praticamente. isso. E essa mistureba deve ser... Você já imaginou, nos contou que existiam os computadores grandes, assim, na mesa? Sim, sim. Você ouviu falar nisso? Eu ouvi, assim, nunca mexi em um computador grande, assim, né? Mas, bom, o mundo mobile realmente simplifica muitas coisas. Primeiro que os acessos neles são grandes porque estão sempre com você, por exemplo. O computador realmente está em casa, você tem que sentar para começar a usar e tal. O celular eu uso indo para aulas de inglês, por exemplo. Ou talvez vendo TV. O computador ou é uma tela mais grande, tem que concentrar mais. Eu acho que o mobile ele é muito dessa coisa de deixar as coisas mais práticas. E é muito melhor ver televisão conversando com os amigos e trocando, né? No Twitter, em qualquer rede. Mas aí, por exemplo, o pessoal da minha idade está online nessas coisas. Eu, por exemplo, eu trabalho dos meus aplicativos e eu conversando com meus amigos. Como é isso, eu trabalho os meus aplicativos? Você vai ter que me explicar isso assim um pouco. Tipo, eu estou programando, estou escrevendo código para um aplicativo, ou pensando, desenhando a interface dele. Eu sempre estou ouvindo música ou falando com meus amigos. Então, esse negócio... E, tipo, quando eu falo ouvir música, eu ouço música no meu celular, geralmente, porque eu acho mais fácil. Mais fácil. Mais prático. E essa coisa de controlar a nota? Você deve ser um aluno quase um nerd, né, não? Na verdade, eu não gosto de me considerar um nerd, Claro. né? Mas os nerds são sempre os mais inteligentes. Eu também. não me acho um nerd. Até porque eu sou melhor nas matérias que eu gosto, que E quais matérias você gosta? é matemática, mais ou menos. Caramba, Só isso, mas era praticamente. sempre o bicho papão da gente. Você gosta mais? Não entendo vocês, quase nenhum gosta de matemática. É impressionante. Eu me divirto com matemática. Eles vão jogar futebol, eu fico fazendo expressões. Aí eu... Jura? Por exemplo, meus amigos falam, vamos jogar futebol. Eu falo assim, não, vou ficar aqui nas expressões, que eu me divirto mais. E não leva uma canelada. Não saio lesionado da matemática. Então... Mas aqui eles saem lesionados da matemática, por isso que ele leva futebol. Natan, e você criou esse como é que chama? iBoletim. Sim, eu criei ele. Na verdade, ele teve vários momentos da criação dele, até porque ele nem se chamava iBoletim no começo, ele chamava Meu Boletim, e aí eu dei uma grande evolução nele, e aí ele acabou se transformando no iBoletim, a interface gráfica dele melhorou muito. Você mesmo é responsável por tudo isso? Sim, eu fiz literalmente tudo dele. E, bom, na verdade, para ele existir, houveram dois fatores principais. O primeiro era a minha vontade de ter controle sobre minhas notas. Então, por exemplo, eu queria essa nota que eu tirei em uma prova, ou eu procurava numa pilha de 100 provas, a tal prova, ou eu anotava em tal lugar, ou eu usava uma planilha, só que aí a planilha eu não posso ficar no celular com ela, ou fico e aí demora para acessar e tal. E eu achava em casa, a gente nunca acha, né? Quando a gente anoto, perco no outro dia, falo assim, não, dessa vez eu não vou perder, só que aí perco. E eu achei, se eu tiver uma plataforma específica, isso vai me facilitar. Mas aí eu comecei a pensar num aplicativo, porque nessa época eu já programava. Isso foi no final do ano passado que surgiu a ideia. Nessa época você tinha quantos anos? 12. Hoje você tem 13? Mas eu comecei a programar com 11 anos de idade. E aí outro fator era que meus amigos sempre me perguntavam quanto eles precisavam tirar em matemática. Não só em matemática, né? Sim, mas principalmente. Mas não soubessem fazer esses cálculos, era porque eles me consideravam mais rápidos que eles. Claro. E aí eu acabava fazendo para eles. Só que Isso como era eram mesmo. 20 alunos e 20 matérias e eles perdiam o cálculo que eu dava para eles, eu tinha que fazer isso 30 vezes por dia, né? Talvez ter 5. E acabou que eu tinha criado uma versão básica da iBoletim na época que fazia esses cálculos para mim. Eu colocava a primeira e a segunda nota e me dava a última. Nessa época eu só funcionava com o sistema da minha escola. E depois eu fui evoluindo o iBoletim.
virou o meu boletim, depois virou o iBoletim, e fui fazendo umas melhorias nele. E agora como é que você faz para chegar à conclusão? Quando do ano que você pode chegar à conclusão que você precisa de 4? Na verdade, isso São você pode... 4 notas? Como é que é o tema? 4 Por exemplo, a minha escola ela funciona com 3 trimestres. Tá. Mas Então são 3 notas e a final. Você não tiver a média de 210 pontos no final do ano, você vai para a prova final. Se você não tiver 210 pontos no final do ano, você vai Você tem que tirar 70, então, na prova, para você estar direto. Exatamente. Como a gente fala na minha época. Mas você pode... Agora fala como aprender. Passa direto Passa mesmo. direto. E tipo, você pode usar o iBoletim o ano inteiro, porque ele calcula, por exemplo, você só passou pelo primeiro trimestre, ele calcula quanto você precisa tirar no segundo e no terceiro para passar direto. Sempre tendo em mente qual é a sua média, quanto você tirou, quantos trimestres ainda faltam para você ganhar os seus pontos totais. Se você se dedicar no primeiro trimestre para se livrar de por exemplo, aborrecimento, tirar, sei lá, 90. Aí ele te dá, você tira, sei lá, 80 no segundo, ele vai te dar... Vai te dar a última nota. Porque, a mínima última nota. A mínima. Tá. Então, por exemplo, você precisa tirar isso aqui para poder passar de ano. E aí como é que você faz? Você registra, como é que isso funciona? Então, eu tive que... Tem um processo burocrático da Apple, existem 2. Primeiro, você ser aceito como você ser um desenvolvedor autorizado deles. Isso aí qualquer um faz se você pagar $100. E o outro é a parte do seu aplicativo ser aprovado. Que aí sim eles verificam o seu aplicativo, veem se está no design que eles gostam. E se tudo estiver do jeito que eles acharem bom, eles liberam. E você foi? Uhum. Claro. Então você passou em matemática, certamente. E quantas pessoas já acessaram? Atualmente são mais de 45 mil downloads. E é vendido? Não, ele é grátis. É grátis. E os seus amigos no colégio, já aprendem a lidar com ele? Sim, eles usam mais para gerenciar as notas, porque esse negócio de dizer quanto você precisa tirar é mais uma coisa, é mais uma função do aplicativo. O aplicativo é mais um gerenciador que guarda suas notas. E fazendo aquela pergunta bem careta, o que você vai indo crescer? Então, você já cresceu? Eu gosto bastante desse negócio de informática, tanto que antes de fazer o iBoletim, antes de começar a programar, eu fazia sites em sites de criar sites. Tipo aquele que você arrasta os botões, arrasta umas imagens, criei um site. Você acha, inclusive, óbvio. E na verdade então, tem muitos sites perdidos por aí, porque cada fim de semana eu fazia um site diferente que eu achava que eu ia continuar por anos fazendo aquilo, só que eu esquecia deles. E aí eu comecei a programar, só que, bom, falando futuro, não fugindo da pergunta, eu acho que muita coisa pode acontecer ainda, mas tenho quase certeza que no meu futuro vai ser relacionado a isso. A internet, criar programas, tudo isso. E você não vive sem o iPad, você tem vários ou tem um só? Você tem um stand-byzinho guardado? Não, eu só tenho o que eu uso é só esse aqui e o celular. E você pode mostrar pra gente o aplicativo? Claro. O aplicativo? Bom, então aqui mostra o seu tipo de período, o número de bimestres, o sistema de notas, que por enquanto só abrange de 0 a 10 ou 0 a 100. E aqui pede sua média, certo? Então eu vou selecionar aqui trimestre, 3, 0 a 100 e a média da minha escola, certo? Certo. E, bom, aqui você adiciona suas matérias. Você pode editar essas matérias posteriormente, adicionar mais matérias. Eu vou colocar aqui um exemplo que vai ser matemática. E a sua nota, né? Vai precisar de 0 no terceiro trimestre. Vamos lá. Coloquei aqui a matéria matemática. E, bom, aqui nos resultados, ele mostra a sua nota média em cada matéria e quantos pontos você precisa recuperar. E aqui no gerenciador você pode adicionar provas e trabalhos. Você pode prova, trabalho. Eu já adiciono alguma coisa ali. Então vamos supor que você ganhou seu primeiro boletim. Então você vai lá e coloca a primeira nota. Vamos supor que foi 93. Boa nota. Alguém que faz as expressões. Alguém que faz expressões ao fim de semana, né? E aí aqui ele automaticamente calcula quanto tirar no segundo e no terceiro. Certo? Sendo que se você tirar esse 58 no segundo, você vai precisar tirar 58 no terceiro. Porque, ou seja, se você tirar mais se você tirar mais que 58, você vai precisar de menos que 58 no outro. Claro. Certo? E aqui, no resultado, eu boto só a nota média, no caso, como só tem uma, é essa. E aqui, quantos pontos você precisa recuperar? No caso, nenhum. Porque foi acima da média que você tinha colocado anteriormente. E aqui nos trimestres, você pode colocar, vamos colocar aqui uma prova. Você tirou 88 de 90. Certo? Ele salva aqui sua prova, para você poder consultar a nota que você tirou posteriormente.
E quando você coloca sua nota no primeiro trimestre, ele automaticamente deixa você colocar sua nota no outro trimestre. Nota de prova no próximo trimestre. Para não ter, por exemplo, porque você não vai ganhar nota de um terceiro trimestre antes de você ter completado o segundo. Claro. Então, eu criei o aplicativo pensando desse modo. E, bom, vamos adicionar outra nota no seu boletim de matemática, que vamos supor que foi 98, certo? E ele calcula a média a média de matemática. Ele pega as duas e divide por 2. Que foi de... A média foi 96. A categoria dos seus amigos que pedem para você fazer conta. Identifiquei horrores com eles. Bom, e é assim que o aplicativo funciona basicamente. Parabéns, então você nunca teve problema não, né? Não, Talvez não. em história, fala a verdade. Mais ou menos. História eu sou bom. O que você não é bom? Onde você não é bom? Olha, O futebol já vi que não deve ser a educação física não é meu forte, né? Mas, bom, a matéria que eu sou bom são as que eu gosto de estudar, por exemplo. Você só gosta de matemática ou tem uma outra que você leva Olha, eu gosto de português também, um pouco. Até porque na verdade, o primeiro aplicativo que eu fiz, antes do boletim, mas que eu não lancei, esse foi o primeiro aplicativo que estava bom para ser lançado. Era um que conjugava os verbos para mim. Esse não é um exemplo de aplicativo que diga que eu gosto de português. Até porque eu fiz ele para me dar a resposta do dever de casa. Então, esse foi o primeiro aplicativo. Tipo assim, a professora enchia de verbos lá, gente, vamos passar um ano conjugando verbos? Não, eu faço expressões no meu fim de semana. Então, eu criei um aplicativo que eu colocava o verbo e ele me dava todas as conjugações dele. Então, você se livrava do eu só pegava o que estava escrito ali e colocava. Bom, eu gosto de português porque... A chance de fazer esse aplicativo. No final do ano passado eu fiz um que eu coloquei conteúdo que ia cair na última prova e ele digamos, ensinava o conteúdo. Então, português rende uns bons aplicativos aí pra mim. Mas qual a matéria que você detesta? Uma não é possível. Matemática sua, porque dos outros é matemática. Todo mundo é matemática. Você adora, então você deve ter uma outra que você detesta. Olha, eu estudo uma escola judaica. E... Imaginei que sim. Glorinha. E uma das matérias Natan que... também. Uma das matérias que eu não gosto muito é hebraico. Aí Você vai criar um aplicativo em hebraico e vai ser um sucesso mundial. Eu não entendo o que eu vou escrever lá, mas não vou entender muito. Você vai achar um jeito, não vai? É um pequeno gênio, né, Maria? Pequeno gênio. Natan, sua escola não curou para usar o aplicativo em aula, alguma coisa do tipo? Na verdade, eles me procuram, eles me entrevistaram também para o jornalzinho da escola, um folheto mensal, hein? E, bom, eles me apoiam e tal. Eles já foram comigo em algumas entrevistas e, bom... Elas vão ter que começar a pensar em novas formas de ensinar, né? Se o aplicativo dá a resposta da lição de português... forma de fixar o aluno, né? Porque isso é legal. Mas Natan vai fazer isso, gente. Ele vai vender aplicativos mundialmente. Não sei nem como é que funciona isso, mas que vai ser um sucesso, vai. Né? Ele só tem 13 anos. Bota mais 7 aí, o cara... Não é não? Espera, né? Tá bombando. Parabéns. Obrigado. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura do programa da TV Brasil. Nesse bloco a gente vai falar da empregada doméstica e das compras. Binômio aí, né? Importante na vida doméstica. A PEC das domésticas meio que aterrorizou as donas de casa. No primeiro momento, o impacto foi brutal, assim, mas como é que eu vou fazer para fazer o ponto? Eu não sei como é que as pessoas estão fazendo para gerenciar esse contingente de empregadas domésticas e horário para chegar e para sair e tal. Quer dizer, quando diarista, essa questão é complicada de administrar, né, os pontos. Sim, porque, veja, aqui no país, nós temos 7 milhões de empregados domésticos, é um número assim, acho que é o segundo do mundo, já perdemos para a Índia. Nem todas são oficiais. Mas a questão é que o Brasil foi sempre uma relação muito familiar com a empregada. Isso mudou. Quer dizer, você pode ter uma relação familiar, de amizade, esse negócio mantém, mas as relações têm que ser profissionais. Porque a lei exige. Eu tenho empresa e tudo mais, e assim... eu já trabalhei com ONGs, com empresas, e sempre você tem aquele dissabor de um dia ser chamado na justiça para falar pela sua empresa, porque alguém disse que trabalhou a mais, não sei o quê. Tá bom. Vamos olhar, o documento estava lá.
de 24 anos atrás, não existe mais. Ou existe, está com rasura, então está fora da lei, né? E isso é complicado. E a gente não tem mais como decidir isso. Isso é um fato que a gente precisa organizar. E em casa comecei a ter o mesmo problema que eu tinha nas empresas. Tá bom, eu sou uma pessoa razoavelmente organizada, né? Então expliquei com a minha secretária, marcar aqui, você tem que fazer horário de almoço. Falei para ela, você tem que parar. Não, mas não, você tem que parar, eu não é que decido. Você tem que parar porque a lei diz isso. Então você vem aqui e marca. Se eu controlo todo dia, a coisa vai. Se eu tenho que viajar e volto, já está errado. Eu não posso jogar fora o documento que ela assinou. Não posso rasurar, a lei não deixa isso. Então eu tenho que fazer um outro documento, assino tudo de novo e guardo todas as cópias. Aí você viaja de novo, lá erra de novo. De novo, porque eu erro. Sim, mas erro, porque não é? as empregadas complicado. domésticas não querem essa hora de almoço, elas preferem sair mais cedo. Pois é, mas não pode mais. Mas não pode mais. Não pode, né? Falei, não, eu tenho que dar uma solução. Tenho que dar uma solução para isso. Daí comecei a falar, poxa, então... Daí gerou uma patente, quer dizer, uma patente, né? Eu tenho algumas patentes, mas já vão pedir patente e tudo mais. Falei, vamos fazer uma solução que... como é que eu vou fazer isso? Primeiro, falei, não adianta o computador. Se eu for usar o computador, vai ter dificuldade. O computador não vai estar funcionando, a internet não está funcionando, alguma coisa. Ela pode não saber mexer, não querer aprender. Não querer aprender, é muito chato quem não gosta, né? Quem gosta, que nem o Natan, é legal, né? Você se diverte mais que o futebol, mas para quem não gosta, é chato. Então eu falei, eu vou desenvolver uma coisa com o telefone. Né? Tem que usar o telefone para marcar isso. Então, telefone todo mundo usa. Todo mundo usa. Casa principalmente, você não tem ideia. Então eu resolvi fazer pelo telefone. E é claro, usando serviços computacionais, né? Quer dizer, transformar a voz, a senha para um sistema, colocar isso na nuvem. Por que colocar na nuvem? Não adianta me falar, vou colocar no computador. Porque você troca de computador toda hora. Você muda de casa, às vezes você muda o computador junto. E 5 anos você tem que guardar os dados. Não é assim, a lei existe 5 anos. É verdade. Né? Então vai ficar na nuvem. Então tem computador, não tem computador, vai ficar na nuvem. Então o computador vai ser um meio para acessar os dados. E o telefone vai ser o meio para eu marcar o evento. Então foi por aí que eu comecei a fazer o desenvolvimento. E como é que funciona? Vamos colocar aqui. Primeiro ponto, eu tenho que marcar a hora de entrada, interrupção de descanso, né? Então tem que ter uma hora de descanso e horário de saída. Isso tem que marcar, isso tem que ficar 5 anos. Falei, tem 2 maneiras de fazer isso, ou pelo telefone fixo, né? Então a pessoa pode marcar pelo telefone fixo ou pelo celular. Tem muitas casas que não tem mais um telefone fixo no Brasil. Então você pode marcar pelo celular. E também tem uma coisa em relação às empregadas, elas também dominam bastante bem o celular. Isso, as pessoas dominam, eu falei para vocês, 78% da população tem celular. Então é uma tecnologia que está no dia a dia de muitas pessoas, né? E a ideia é o seguinte, se você marca pelo celular ou pelo telefone fixo, pela internet vai um e-mail para você, olha, fulano entrou a tal hora, fulano foi para o intervalo a tal hora, retornou do intervalo e saiu da sua casa. Então isso funciona muito bem para quem tem casa fora? Também. Porque se você tem mais de uma casa, você pode administrar. E administrar a pessoa que chegou na casa. Saber se elas estão Exatamente. indo. O mês que você está fora... Assinaram um ponto e marcaram ali, é porque está tudo bem na casa. Por exemplo, eu tenho um problema assim, eu vou tem... viajar, infelizmente o cachorro é que nem filho, né? Porque ele não come sozinho. Também tem isso. Se a pessoa não chegou na casa, eu tenho que disparar outra pessoa e falar, vai lá, entra na casa, se alguém tem que dar comida para o cachorro, se eu vou chegar, tem um esqueleto lá dentro, não tem mais o meu cachorro. É complicado, não brinca, mas essas coisas domésticas criam um tempo muito grande. Criam tensões também. Criam tensões, né? Então, como é que eu pensei o sistema? Primeiro, você vai programar no computador, tem internet, tem que programar seu nome, o nome do empregado e tudo mais. Eu falei, para ser justo, assim, eu tenho que dar uma senha para o empregado que eu não posso saber. Porque senão eu posso, qualquer hora, eu mesmo marcar o ponto. Então, a única vez que uso o celular do empregado é isso daqui. Ele manda a senha para o empregado. Porque o empregado tem que dizer, recebi essa senha, pronto. Então eu fui cadastrado, tenho essa senha. Tá. Agora, o local que vai marcar o ponto, daí eu determino, tem que ser o telefone de casa. Pode ser um celular que eu deixo lá, ou pode ser um celular que você disponibiliza na sua própria casa para fazer essa função. Isso, daí ele pode ser o telefone fixo da casa. Se você não tiver fixo, usa um celular para isso. Isso, por exemplo, eu cheguei em casa... Ela não pode marcar o da casa dela, por exemplo? Não, não pode. Não vai funcionar? Não, porque é assim, é a senha mais o telefone que determinou. Tá, você pode ter uma floricultura, por exemplo, tem um telefone da floricultura. Não adianta ele marcar o telefone de casa. O sistema não aceita. Ele tem que ir na floricultura... Então, se for uma loja... ou empresa vai ter que marcar primeiro que seja uma pequena empresa. Uma pequena empresa. E se for, serve para até quantos empregados? Não tem limite.
Né? É que a lei diz, se você tem mais que 10, você tem que ter um equipamento. Ah, aquele relógio de ponto, que eu nem sei o nome daquilo. Relógio de ponto. Relógio de ponto mesmo. Eu tenho no emprego, né? Um relógio de Complicado, ponto. um relógio de Em ponto. casa não tem como. Eu já vi umas pessoas no começo da lei, né? A gente vê no Jornal Nacional colocar um relógio de ponto na cozinha, mas não pode. É um preço também razoável. Não, é Eu uma tenho coisa, também. não combina com a vida de uma casa. Né? Por exemplo, diferente do Natan, eu tenho que cobrar alguma coisa, porque eu pago sistema na nuvem, eu pago uma conversão, tudo mais. É mais super barato, um negócio assim, bem Quanto abaixo, custa? R$ 9,90 por mês. Por mês. Por mês. Super razoável. Então é o seguinte, se você deixar de pagar, por exemplo, acabei todos os meus empregados, acabou os empregados, você não paga mais nada. Ou desistir de usar. Os dados são seus, você tem acesso. Enquanto você pagou, os dados são seus e fica por 5 anos lá. E você vai guardar 5 anos, porque é o que a lei Não, diz. não, é isso que eu estou falando. Mesmo você desistir do sistema, o dado é seu. Por 5 anos ele vai estar... Pois é, por 5 anos ele vai estar disponível para você. Então, numa eventual briga judicial, você teria uma documentação. A lei diz que você tem que assinar, mas pelo menos você tem o dado lá guardado. Porque você pode chegar no final do mês... Sim, você pode imprimir e a pessoa assina. Né? Imprimir a pessoa, né? Bem bolado. Eu queria fazer uma solução, porque o empregado ele também pode ter o acesso da folha dele, não só o empregador. O empregador tem 10 empregados, tudo bem. O meu, eu sou um empregado daquele, eu posso ver a minha eu posso ter acesso a qualquer momento. A sua folha de pagamento, Isso. a sua folha de presença. Presença pode ter. É individual. Eu mando um e-mail, empregador para o empregado. Então os dois têm A prova, a né? mesma prova, E ninguém igualitária. pode mexer no horário, nem eu. Nem eu que sou dono do sistema, falei, eu não vou poder permitir a edição. Por quê? Porque daí, se você marcou errado, você diz lá que marcou errado. Mas eu não posso chegar lá e apagar, porque senão não tem valor judicial. Valor legal. O valor jurídico, diria, né? Então é assim, né? Então, só deixa Então você sempre pode fazer isso. Quem tem casa fora pode disponibilizar o quando fone você da está casa. viajando, você sabe Ou que... quando você está vendo, você também pode acessar pela internet se o empregado está Isso. indo. Tá, então, você pega aqui, quer ver? Aqui tem vários empregados fantasmas, os que eu uso, né? exemplificar, né? Então aqui eu posso acessar, aqui, por exemplo, o mês anterior, né? Quero ver do mês anterior, bato aqui, ele vai apresentar do mês anterior, né? Então marquei aqui, ó. Entrou dia quinta-feira, dia 5/9, entrou às 7h52, saiu às 11h57, voltou às 13h, saiu, trabalhou 7h40. Entendeu? Então ele vai registrar também, como ele registra o horário, entrada, saída, intervalo, Ele já também calcula... registra a hora extra. Não, ele calcula quanto você tem que dizer, é difícil dizer. Por exemplo, se você emprega de sábado normalmente, não é hora extra, mas se você diz que ela trabalha de segunda, ela vai ter que ir no sábado, daí é hora extra. Você tem que dizer que é hora extra. Então você pode dizer. Não, eu estou desenvolvendo essas coisas, mas é assim, eu um sistema bem fácil para não ter problema com o empregador nem com o empregado. Agora, você dizer se é hora extra ou não, começa um outro tipo de complicação. Então eu estou fazendo uma interface muito cuidadosa para que o empregador saiba usar. Porque isso tem um aspecto legal. É um aspecto legal, o empregador tem que colocar isso no trato de trabalho. Não é assim. Não é tão simples. Não é tão simples. Então eu fiz um sistema que é simples. Né? Simples de pagar O mais pouco, simples possível. o mais né? simples possível. Aí também você copia, você pega, imprime aquilo e você pode até dizer assim, olha, ele faltou hoje porque estava no médico. Você tem aqui e deixar guardado. Não pede essa informação. Isso é importante. Porque, veja, nessa relação mais profissional, a amizade continua, mas tem que ser profissional. Que hora você entrou, você atendeu, está dando certo, você não está conseguindo vir, quer mudar o horário. Tem que fazer uma coisa profissional. Né? Porque, por exemplo, a secretária, cara, é um item caro, né? Secretária e necessário na vida moderna, né? Eu tenho família em casa, né? Tem várias coisas. Tem, sobretudo quem tem criança, quem tem cachorro, quem tem cuidador, pessoas idosas. Tive muito problema com meu pai. Cuidador, né? Meu pai também era assim, tinha cuidador, ele tinha 3 enfermeiros cuidando dele. Teu nome é amplo, né? E você sai para trabalhar, sabe quem está lá, chegou, não chegou, você fica meio complicado. Tem um elemento a mais. Tem um elemento a mais. Bem, volta aí daqui a pouquinho. Como é essa história da boa lista? Vamos lá. A gente chega no supermercado, a gente faz uma lista em casa? Pode também. Sua lista de casa? Isso, você pode fazer uma lista de compras no site do Boa Lista e instalar o aplicativo do Boa Lista no seu smartphone. Quando você abre o aplicativo, sua lista de compras também está ali. Está ali. E tem alguns serviços também, interessantes que nós temos os encartes de alguns supermercados em algumas cidades. A gente tem uma funcionalidade chamada ofertas no aplicativo. Se você clica em ofertas, ele traz esses encartes para o seu smartphone e quando você vai na sua lista, ele já diz quais os produtos na sua lista estão nos encartes
que você acabou de baixar daquela cidade onde você está. Então ele te ajuda também a dizer, olha, tem 3, o refrigerante está em promoção em 2 supermercados. E aí você já pode decidir ir lá e comprar refrigerante na oferta. Então isso é uma funcionalidade do aplicativo. Como é que é a lista? Pode fazer no próprio site? No próprio site. Pode fazer na sua casa, no seu computador? Pode fazer no smartphone também. Você pode adicionar produtos, escaneando o código de barras ou escrevendo o nome dos produtos. Na medida que eu encosto o telefone, ou aproximo, não encosto, aproximo o telefone do código de barra do produto X, do molho de tomate. Isso, vou mostrar aqui. Ou do achocolatado, ou do refrigerante, ele lê o código de barras e aí ele vai no servidor, né, e busca que produto é esse, que o código de barras identifica de forma única cada produto. Então ele busca o nome do produto, a foto, comentários que as pessoas colocam daquele produto, então você vê a opinião também de outras pessoas. E o mais legal é que traz preços de lojas online ou de lojas físicas também, supermercados, e te dá uma percepção. Então às vezes você olha lá, de repente um produto, você não tem a menor ideia, principalmente homem, você vai lá, uma água sanitária, custa R$5, 8 ou 12 reais, para mim tanto faz, eu não saberia dizer se está caro ou está barato. Então ele te ajuda a te dar essa percepção, porque ele vai trazer ali 20, 30, 40, 100 preços daquele produto e você vai entender, a faixa de preço desse produto aqui é R$6, entre 6 e 7. Então se aqui está 9, está um pouco caro. Se está 5, está barato, eu vou comprar até mais para estocar. Mas a história, né, na verdade, do Boa Lista, ela nasceu inspirada em alguns cases de sucesso lá nos Estados Unidos. Eu estava fazendo mestrado em 2009 e 2010 e fui visitar alguns amigos lá nos Estados Unidos. E essa indústria mobile, de fato, quando terceiros começaram a criar aplicativos, isso surgiu em 2008, quando a Apple permitiu terceiros desenvolver aplicativos. E logo que surgiu essa indústria mobile de aplicativos, surgiram jogos utilitários em uma categoria de aplicativos chamada Mobile Shopping. Mobile Shopping são aplicativos que fazem uma compra, te ajudam numa compra, comparam preços. E nos Estados Unidos surgiram 2 aplicativos muito famosos lá, o chamado Red Laser e ShopSave, que trouxe essa realidade das pessoas dentro das lojas sacarem o celular, apontarem por um produto e compararem o preço desse produto naquele instante numa loja online ou numa outra loja física. Esse foi um comportamento novo que aconteceu. Até então, embora já existisse a internet, a gente não usava a internet no momento da compra dentro de uma loja. Esse comportamento surgiu, e surgiu um termo para isso, chamado showrooming, que é o comportamento da pessoa entrar numa loja e usar o smartphone para comparar, pesquisar o preço daquele produto em outras lojas e até mesmo comprar esse produto numa outra loja com um clique. Então, nos Estados Unidos é muito comum hoje você entrar numa loja, você escaneia um brinquedo, aí vem um monte de preços, vem 20 lojas online, o produto está $7 mais barato num site de e-commerce famoso. Você compra com um clique, ele já tem cadastrado o seu cartão de crédito e o seu endereço, aí ele só pede a sua senha. Você coloca a sua senha, ele vai falar, aguarde, em 2 dias está na sua casa. E não tinha nenhum aplicativo que estava fazendo isso aqui ainda, isso foi no final de 2010, quando a gente começou a empresa. E tinha um grande desafio. Eu falei, como é que eu vou conseguir cadastrar todos os produtos que existem no Brasil? Como é que eu vou conseguir cadastrar todas as lojas e saber todos os preços desses produtos em todas essas lojas? Era um desafio muito grande, é um desafio ainda, e a gente resolveu, nesse momento, focar num nicho, que foi a área de supermercados. Até porque pesquisar preço de itens de supermercados na web é uma experiência ruim. Né? Mesmo nos sites de comparação de preço famosos, se você digita lá um produto e dá um enter, ele traz o produto de 300, de 500, em pó, ele não consegue pesquisar aquele item específico. E no Boa Lista consegue. E o Boa Lista consegue. E, então, Por exemplo, se eu quiser pesquisar pó, sim. Tá? Eu tenho como sabão para lavar roupa. Sim. Eu posso pesquisar líquido, em pó. À vontade. Ele vai pesquisar. Se você já tiver o produto na sua frente, você só vai escanear o código de barras dele e você vai ter a informação daquele produto. Você vai escanear como a gente escaneia para preço dentro do próprio supermercado? Exatamente. Exatamente. Esse gesto de encostar. Todo mundo sabe também, né? Você vê a pessoa mais velhinha, ou mais nova, a mais humilde, a mais de cada, encosta ali, pá, todo mundo aprendeu isso. Só que você faz isso com a câmera do seu celular.
Então você aponta... Então é fácil de ser aprendido. Exatamente, né? você vai clicar Porque no... pegou, né? Exatamente, exatamente. Então essa é uma funcionalidade muito usada no aplicativo, a percepção do preço. E tem outras coisas também, né? Que E você trabalha com o Rio, São Paulo? Brasileiro. A gente colocou no aplicativo também uma questão interessante falar, uma coisa chamada crowdsourcing. O que é isso? É permitir que as pessoas também cadastrem preços, também cadastrem produtos, também cadastrem lojas. Como assim, né? Imagina o seguinte, uma loja... Sem alterar o resultado. Sem alterar o resultado. Eu vou explicar a coisa. Você escaneou um código de barras de um produto novo que acabou de sair, ou um produto que só tem numa determinada região. Então, iogurte sem lactose. Isso tem muito, assim, tem produtos específicos no Nordeste, da região Norte. Então eu não tenho acesso àquele produto, esse produto não está nem exposto na internet, então eu não teria nem como ter encontrado esse produto e ter colocado na minha base de dados. Esse consumidor, quando ele escaneia esse código de barras, aparece para ele uma tela, fala assim, olha, você encontrou um código de barras novo, seja o primeiro a cadastrar e ajudar a nossa base. Tá. Ele coloca o nome, cadastrar tira a foto do produto. Potinho de castanha do Pará de Belém. Exatamente. E aí salva, e esse produto está na nossa base de dados. Se esse mesmo consumidor voltar a escanear aquele produto, ele vai ver tudo que ele cadastrou. Porém, se um segundo consumidor escanear aquele produto, ele vai ter a mesma experiência daquele primeiro. Seja o primeiro a cadastrar esse produto, nos ajude. Aí as pessoas vão cadastrando. No nossa empresa, a gente tem um operador que ele fica acompanhando. Olha, esse código de barras aqui já teve 10 cadastros diferentes. Quando ele clica nesse código de barras, ele consegue ver os 10 nomes que as pessoas colocaram de forma diferente, as fotos que elas tiraram, a categoria que elas colocaram no produto. Ele só escolhe, esse aqui colocou o meu nome, esse aqui colocou a melhor foto, esse aqui colocou a melhor categoria, salvar. A gente chama, esse produto foi moderado. A partir daí, se alguém escanear aquele código de barras, passa a ver aquelas informações que o nosso operador escolheu. Nós priorizamos, obviamente, os códigos de barras que já foram cadastrados por mais pessoas. Então, a gente prioriza dessa maneira. O preço funciona também de uma forma moderada. Quando alguém cadastra um preço, né, eu fui no supermercado A, aí escaneei um produto e quero cadastrar o preço. Quando eu clico no cadastrar o preço, ele traz a lista dos supermercados, aquele inclusive que eu estou. Se não estiver ali, eu posso também cadastrar o supermercado. Então eu clico no supermercado que eu estou e coloco o preço. Ele sempre vai ver aquele preço que ele acabou de cadastrar. Agora, os demais usuários só vão ver aquele preço se aquele preço estiver dentro de uma média histórica daquele produto, daquela região. Eu li se aquele consumidor colocou preços errados no passado ou não. Ele vai ganhando níveis de confiança para poder colocar o preço. Ele pode colocar um preço errado? Ele pode, mas não vai estar fora da faixa. E mesmo assim, quando você está consultando o preço de um produto, a gente diz se esse preço veio do encarte, se veio de uma loja ou se veio de um outro usuário. Você identifica isso através de um ícone. Então você confia mais ou menos naquela informação. E não tem nenhuma possibilidade de fraude? De que sentido? Das redes de supermercado entrarem, alterar sempre perguntam isso, na verdade, também, gente. O que a gente tem percebido é que não, assim, o comportamento até agora não tem sido nessa direção. Na verdade, quando a gente lançou, né, e aí, como é que vai ser esse aplicativo no Brasil? A gente lançou ele no final de 2011. Tá? Então, nós éramos uma startup, somos uma startup, não investimos em mídia, e o que foi bacana foi que aconteceu um boca a boca imenso desse aplicativo, saímos em vários lugares também, muita gente divulgando o aplicativo, porque ele traz essa coisa lúdica, né, da pessoa chegar no smartphone, apontar para um celular, abrir o armário da cozinha, sair apontando para todos os códigos de barras, e ele começar a trazer informações dos produtos, preços. As pessoas brincam muito até com o aplicativo. E ele começou a se difundir muito rápido. Hoje a gente tem quase 800 mil downloads, um número muito bom, dado até que a gente nunca investiu em mídia. E também ganhamos destaque nas lojas de download, tanto do Google quanto da Apple, na App Store. Isso é muito bom. Na verdade, quando você segue lá os guidelines da Apple e do Google, você pode ser eleito a estar em destaque naquelas lojas de download. Se o aplicativo for relevante, se você tiver bons comentários. E isso sempre alavancou os nossos downloads. Recentemente a gente teve em destaque no Google Play em 3 categorias diferentes. Culinária,
aplicativos essenciais e produtividade. E assim, ao lado de aplicativos internacionais muito conhecidos, isso sempre alavancou a gente. Em 2012, a App Store nos colocou como um dos melhores apps também da App Store brasileira. Isso também possibilitou a gente ganhar também muitos downloads. Então, E você mostra oferta de supermercado, você falou que mostra cartas. mostro. E você mostra produtos preferidos do consumidor. Você cria sua lista, né? Então, se você criar sua lista, você pode colocar na sua lista os seus produtos preferidos. Sim, mas a gente tem Sim, você um pode. respaldo do que o outro está fazendo. Você, quando cria sua lista no site, você pode favoritar produtos. Então, você pode marcar todos os seus produtos favoritos. Você pode fazer isso sim. Por exemplo, aquele que eu falei do iogurte Tose, que não é em todo supermercado que tem. Aí você te dá onde tem. Ele vai te dizer os preços dos supermercados onde tem. Tem. Que eu tenha também o preço. Onde Exatamente. ele não te der, porque Não tem. Exatamente. E aqui, aqui você tem o que? Aí, nessa estatística aí tem. Que o refrigerante cola é do achocolatado mais famoso. Isso, é o produto mais escaneado, né? É o produto que as pessoas mais escaneam. Cola, tamanho 2 litros. Exatamente. Então tem uma coisa familiar, né? De família. Sim, sim. E você pode ver pelo uso também nas cidades. Obviamente ainda é concentrado nas grandes cidades, né? Concentrado em São Paulo, ganha Rio, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Fortaleza. Porto Alegre e Campinas. Você vê que Campinas está bombando. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é como... se eu tivesse acabado de escanear o produto aqui, tá dando para pegar? Deu. Tá, aqui é um leite condensado. Aqui em cima ele trouxe aqui 103 preços. Então, 103 preços desse leite condensado. Então aqui tem as lojas, cada uma das lojas com os seus respectivos preços. Tá? Então, não sei se você está conseguindo... Você procura uma loja perto de você? Também, você pode ordenar por distância, pode botar o raio do Brasil inteiro. Aqui tem um preço que foi atualizado há 12 horas, há 20 atrás. Se você vai aqui está ordenado por data de atualização. Então, aqui tem um preço que foi atualizado há 6 dias atrás do encarte. Aqui tem um preço que foi atualizado há 1 semana atrás por um usuário. Então, você tem um monte de preços. Eu posso ordenar pela data de atualização do preço, por menor preço. Você pode fazer uma ordenação pelo menor preço até o maior preço e pelos mais próximos. Que aí você vai saber se tem. Com a sua lista do mês, por exemplo, você consegue compra do mês. Consigo saber em qual supermercado eu pagaria menos? Você consegue fazer uma lista de 3, 4 supermercados de uma cidade. Então, eu tenho a mesma lista. Desculpa. Isso seria legal, né? Sim. A gente tinha essa funcionalidade de comparar o menor preço por cada supermercado. O que acontecia era, por exemplo, se você colocava uma lista de 100 produtos, eu tinha que ter os 100 preços em todos esses supermercados perto da sua casa. E eu não tinha. Então a pessoa ficava frustrada. Aí o que a gente resolveu colocar por enquanto? Como eu não tenho ainda os 100 preços de todos os itens nos 10 mercados próximos de você, mas eu tenho alguns, eu te dou o preço médio dessa lista. Então, deixa eu mostrar para você. Porque o preço médio de uma compra, dizem aqui no Rio, e aqui que eu moro, né, então aqui que eu penso, que tem supermercado que chega a 20%, 30% de diferença no preço total. Sim. Entendeu? É isso, sim. Se é que você me entende. Sim. Então, no preço total, isso não quer dizer que o refrigerante cola nesse é mais barato que nesse. Sim, exatamente. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma do aplicativo que chama-se Ofertas. Não sei se você está pegando. E aí, o que aparece aí no Ofertas? No Ofertas aqui ele traz os encartes, tá vendo aqui, ó? As redes, exatamente. Aí você pode consultar encartes por Aí encarte. você vai consultar aqui, tem as categorias, tem aqui os produtos, mas o legal é que depois você vem aqui na sua lista de compras, deixa eu sincronizar aqui com a internet, e aí ele consegue te dizer quais os produtos na sua lista estão em ofertas agora. Esses encartes que eu acabei de mostrar aqui. Aí isso quer dizer o quê? Que eu tenho que sair correndo de um supermercado para o outro ou me dar naquele supermercado que eu estou, digamos? Então, se tiver naquele supermercado... Se eu estiver no supermercado, de uma das bandeiras que você pesquisou. Exatamente. Olha só. Pergunta que ficou complicada. Aqui tem uma lista de compras, olha. Aqui tem uma lista de compras. Você está pegando aqui? Você viu? Não. É que aqui está muito pequenininho. Mas aqui na foto do... Tá. É que a gente não quer mostrar uma foto do produto, entendeu? Então, mas na foto do produto... Mas na foto do produto, você clica, ele vai trazer quais são os encartes que esse produto está agora. Então, no caso... você compara os preços. Você compara os preços. Ele está te dando um highlight das ofertas na sua lista, entendeu? Ok. É isso. Valeu. Mais uma tentativa de ajudar também. A compra, né? Sempre uma hora
meio chato, além de gastar. Exatamente, né? exatamente. É chato de pesquisar. Tem né? outros Assim, produtos assim, também, remédios também é bem legal. Quando você vai numa remédios quando você vai também. numa farmácia e você pega um remédio, você não tem a menor ideia do preço, R$45, isso é caro ou barato. Escaneia a caixinha do remédio, ele vai trazer alguns preços. vai ter remédios também. Também. A gente tem mais de 480 mil produtos hoje, cadastrados pelas pessoas. Então é muita coisa, tem todas as categorias. Tá certo. Intervalo, a gente volta já já. Censura no programa da TV Brasil. Sempre é uma questão. É uma questão sexta-noite, porque todo mundo sai de casa sexta-noite, todo mundo quer tomar o seu drink, ninguém pode dirigir. É uma questão domingo, porque não sei o quê. É uma questão, chove, não tem táxi. Tem sempre alguém discutindo essa coisa, táxi. Né? Precisando usar e usando, o que é bom para os taxistas e é bom, é um campo bom, fértil para ideias, né? Com certeza. E o Taxi Beat funciona como? O TaxiBit ele é um aplicativo que ele conecta passageiros que estão buscando por táxi e taxistas que estão buscando os passageiros sem intermediário, que é o mais importante. Você não tem mais com o aplicativo a figura de um intermediário, de uma central que precisa intermediar exatamente esse contato. A conexão é direta. E essa conexão direta não tem cadastro, não tem nada? Tem cadastro. Tem cadastro dos dois lados e principalmente do lado do taxista, que além de, obviamente, fazer o cadastro, baixar o aplicativo e fazer o cadastro, ele precisa apresentar documentação de que ele está legalizado e ele só tem a conta dele ativada depois que isso tudo é comprovado. Qual a vantagem que ele leva? O taxista? Várias. A primeira é que a economia, ele não tem, ele só paga pelas corridas que ele recebe, então ele não tem mensalidade, ele não tem diária, ele não tem nenhum tipo de gasto, ele gasta exatamente só o que ele produz, né? Ele paga o quê? Uma porcentagem sobre as corridas? Não, ele paga um valor fixo por cada corrida, um valor de R$2 por corrida. R$2? Independente do valor da corrida. Ele dá uma autonomia para o taxista, porque ele decide a hora que ele quer ficar disponível ou indisponível, ele fica dependente de uma empresa que obriga ele a estar nos horários. E o mais importante, ele traz uma coisa que o taxista nunca teve, que é a reputação. Com a questão o passageiro, quando ele encontra o táxi, os táxis mais próximos, aparece uma lista para ele, ele faz a escolha daquele taxista pela foto, pelo carro, ou seja, tem toda a segurança em cima disso. E ao final da corrida, o passageiro avalia aquele taxista. Avalia, dá de 1 a 5 estrelas, e aquele taxista ele começa a ter uma reputação e começa a receber mais corridas por mérito. É um selo de qualidade. É um selo de qualidade. Então você consegue identificar quais são os taxistas bem avaliados por outros usuários, ou seja, você só pega aqueles... Então você pode pedir aquele taxista? Sim, você escolhe o taxista. Você analisa cada perfil e escolhe aquele que está mais adequado ao seu perfil. Então, por exemplo, você está indo para o aeroporto, está com 2 malas, então eu vou escolher aquele que tem um carro com bagageiro maior. Ah, não, eu estou saindo da praia porque havia taxista que aceita banhista. Tem taxista está escrito isso? Tem cada toda serviço. Uma ficha? Tem. Cada taxista, né, quando ele faz uma busca, primeiro ele faz uma busca do seu local. O GPS localiza onde você está. E você pede para buscar os táxis mais próximos na sua área. E ali aparece uma lista com os taxistas mais próximos e o perfil de cada um. Com foto, nome, os serviços que ele oferece e as avaliações, né, que é o mais importante. Que é isso aqui. Essa daí é a lista... É uma lista fictícia. Uma lista fictícia, mas é a lista... Mas é o que vai acontecer, ó, 2 estrelas, 5 estrelas. Exatamente. Né? Você aperta lá. Isso. Pronto, o botãozinho. Isso. Que é o botãozinho que tem é amarelinho. Isso. Então é esse botãozinho aqui. Exatamente. Né? Tom, foi. Aí aparece, primeiro ele localiza o seu endereço. Vai localizar você, vai te dar o seu endereço e você vai colocar... Buscar táxi. E vai aparecer a lista dos táxis. A lista dos táxis. Exatamente. Aí ele vai... E a distância que ele está de você, você aí pode você escolher escolhe pela distância, pelo porta-mala. Exatamente. Até pela... Né, a escolha é totalmente sua. Sei lá, o que você achar que deve ser importante para você escolher um táxi, além da distância e do... Isso. E aí depois que ele aceita a corrida, a chamada, você consegue acompanhar a movimentação dele. E aparece essa fotinha dele? Tudo.
aparece exatamente tudo. E aí você consegue acompanhar o percurso. O percurso dele. Então, por exemplo, às vezes você está em casa ou no restaurante... Evita aquelas coisas que eles dizem assim, não, estou há 10 minutos, e que não estou há 10 não minutos tá, coisa eu estou nenhuma. vendo aonde ele está. Exatamente. E no final, você tem essa questão da avaliação, que a TaxiBit, que o aplicativo faz toda a diferença, não só para a pessoa, mas para o serviço de táxi. Por quê? A gente tem casos assim, de taxistas que, quando você entra no táxi, ele sabe que está sendo avaliado, ele muda o comportamento dele. Ele passa a te atender melhor, porque ele sabe que no final você vai dar uma nota para ele. Todo mundo quer nota 10, né? Exatamente. E aí é impressionante Desde o você ver a colégio. mudança de comportamento deles. Tá tudo bem aí atrás? Você tá precisando, o ar tá bom? Não quer que eu diminua o som? Coisas que no dia a dia, quando você pega o táxi na sorte, né, como a gente fala, é difícil você Às vezes ver. a gente dá sorte, às vezes Às vezes não. não. Então é o fim dessa... E onde é que vocês ganham dinheiro nisso? Vocês A gente que ganha com criaram essa o aplicativo. receita de Uma receita de R$2 por corrida. Então, cada corrida que ele recebe pelo aplicativo, cada taxista, ele paga uma taxa fixa de R$2. E a pessoa para se cadastrar não paga nada. Não, totalmente gratuito. Para baixar o aplicativo, para usar, não tem nenhum acréscimo nem no valor da corrida, nem no aplicativo. Isso é E interessante. qual é o... Você está fazendo agora Rio e São Paulo, né? Isso. Porque são os maiores mercados de táxi do... Tá, e vocês tiveram essa ideia como? Na verdade, a empresa ela é da Europa. Ela nasceu um na Europa. franchise. E ela começou a expansão dela, ela começou na Europa no fim de 2011 e em 2012 ela veio para o mercado da América Latina, mas ela já tem em outras cidades da Europa também. Tem Paris, tem em Oslo, na Noruega, e agora a gente começou dentro da América Latina. Então a gente tem Rio, São Paulo, a gente abriu cidades do México recentemente, porque com essa coisa de você avaliar o serviço, a América Latina e as cidades daqui são cidades que precisam, que têm uma deficiência no serviço. E isso faz com que você melhore a qualidade. Então, obviamente, o relacionamento entre passageiro e taxista aqui nos últimos anos tem sido bem complicado, né? Em termos de confiança, você resgata essa confiança. Porque você tem os taxistas que você confia, que foram avaliados por outras pessoas, e o taxista, ao mesmo tempo, consegue saber que aquele passageiro é um passageiro cadastrado, um passageiro que, enfim, que é confiável. É mais segurança para os dois lados. Dos dois lados, exatamente. Tá certo. E qual é a próxima cidade no Brasil? Até o final do ano, a gente tem planos de expansão não só para outras cidades do Brasil, mas para outras cidades da América Latina. Só que São Paulo e Rio são cidades que têm uma quantidade de táxi muito maior do que todas as outras do Brasil, uma diferença muito grande. Tem muito mais gente também. É muito que pega mais gente. táxi. Então, No final do ano, depois da primeira parcela do 13º, você deve saber que os táxis também somem, né? Porque ficou assim de gente para exatamente. E fica mais fácil de encontrar. Então fica mais difícil de encontrar táxi. na rua. Sim. Por Então aplicativo. você está apostando que com o seu Exatamente. aplicativo vai ser mais fácil pegar. Exatamente. E são dois mercados que conferir. então são dois mercados que tem muita coisa para ser explorada, assim, tem muitas coisas. Mas você não falou outra cidade que você vai abrir. A gente está no Brasil. trabalhando em Rio e São Paulo e a gente está planejando a próxima cidade, só que a próxima cidade ela não depende só do número de táxis, ela depende da penetração do smartphone, ela depende justamente dessa relação. Do sinal. Do sinal, exatamente. Então isso está em planejamento. Tá certo. E como é que as pessoas podem publicar livros através de você ou do seu aplicativo? Nós somos uma plataforma, na verdade a ideia surgiu, de certa forma, autopublicar livros, né? Assim, um autor, muita gente escreve e guarda na gaveta, muita gente escreve e publica em algum blog, algum site, isso ultimamente tem sido mais Muita frequente. gente manda para as editoras e não tem resposta nunca. Essa estatística... E a pessoa quer escrever. Essa estatística fala entre 5% e 10% daquilo que é mandado para as editoras recebe resposta positiva, algumas nem resposta recebem, né? Então, assim, é um fato, é cada vez mais difícil para um autor publicar o livro, então ele tem que partir para uma autopublicação. O modelo tradicional e antigo eu contrato uma gráfica, me imprime... Edição do autor. Exatamente, imprime 1000 livros, eu gasto lá 3.000, 5.000, às vezes até muito mais do que isso, e aí fico com aqueles livros, e aí depois eu tenho que me virar para resolver o que eu vou fazer com aqueles livros, né?
começo vendendo e depois começo dando, e ainda assim fica exatamente. Aquilo que era um prazer, que era uma realização, depois de um tempo começa a ficar incômodo, porque fica lá a lembrança daquilo que ele não conseguiu vender ou dar. Então fica sempre muito complicado. Aí a gente começou a pensar como é que a gente podia ajudar isso, né? E aí surgiu a per se, que per se do latim é por si mesmo, né? De per si, né? E onde o próprio autor publica o livro dele. Então nós, na verdade, somos uma plataforma na web, onde o autor, ele entra lá, o livro dele tem que estar pronto, diagramado, que a gente chama, né? Já dentro do formato que ele vai querer para o livro dele, são 5 formatos que a gente trabalha. Ele entra lá, ele faz o processo todo, ele define como é que vai ser o livro dele, que papel ele vai usar na impressão, como vai ser o acabamento do livro dele. Como vai ser a capa? A capa também, se ele tiver uma capa pronta, ele pode usar a capa que ele tiver, senão o sistema auxilia ele a montar uma capa, através de templates ele consegue montar uma capa. Ele define o preço de venda do livro dele impresso e também do e-book, porque o processo ele não é só para livro impresso, ele também é para o e-book. Ele define isso e o quanto ele vai receber na venda de cada livro. Isso vai ficar na nossa loja online. Quando alguém comprar o livro impresso, a gente imprime aquele exemplar e manda para quem comprou e faz o crédito dos royalties para o autor. Então, no fundo, o autor ele não gasta absolutamente nada para publicar o livro. Esse processo é todo ele gratuito. E quando alguém comprar o livro, tanto ele como nós vamos ganhar na venda desse livro. Isso vale para ele vender 100 livros, 1000 livros ou só para mãe? Vale para qualquer coisa, vale para também Qualquer não vender quantidade. nada. Às vezes tem alguns que Cara, põem o não tem livro lá mãe, e não divulgam. Porque mãe fica... sempre compraria, né? Mais de um. E não divulga e aí acaba não virando nada, né? Não vende nada. Mas você tem aqueles que são ativos e que vendem muito. Dia, as redes sociais também Facilitam muito. meio que permitiram que as pessoas sejam seus próprios assessores de imprensa. Né? Sim, sem dúvida. Ao mesmo tempo que os assessores de imprensa entraram na moda, Sem dúvida. entraram na moda também as pessoas serem os seus assessores. Você não bota na página do Facebook, outro replica e vai. É isso, na verdade Acaba assim, que todo mundo a pode gente, buscar o conhecimento. como tanto o tornar autor conhecido ainda que na sua como a tribo. per se, exatamente. Como tanto o autor como a per se ganham na venda do livro, a gente também disponibiliza algumas ferramentas que a gente chama de divulgação gratuitas para ele. Para ele também. Poder divulgar. Então assim, porque o ele lucro consegue, viria daí, né? sem dúvida nenhuma. Ele consegue montar a timeline, por exemplo, para uma rede social. Põe uma foto, aquela imagem grande, ele coloca lá no perfil dele com o livro dele, direcionando para a página de venda e assim por diante. Você falou que tem gente que vende muito. O que é vender muito nesse No sistema? 1 a 1, hoje a gente tem, por exemplo, nós estamos no ar há um pouco mais de 2 anos. Nós temos 1.800 livros na nossa plataforma sendo comercializados, 1.900 publicados, os 1.600 sendo comercializados. A gente tem autor, por exemplo, que o título, por exemplo, como tirar brevet, custos, não sei o que e tal. Esse cara entrou faz 6 meses, ele já vendeu mais de 100 livros no 1 a 1. Aí eu estou falando livros, mas na verdade pode ser livro impresso, como pode ser o e-book. O e-book, até o final do ano passado, era uma coisa que pingava de vez em quando, uma venda. A partir do início deste ano, final do ano passado, início deste ano, isso tem crescido. Mês a mês, a gente percebe claramente um crescimento importante da venda de e-book. A gente disponibiliza o e-book em duas versões, né? Uma que é o PDF normal, que ele é travado, por exemplo, como um livro infantil. Faz mais sentido ele ser vendido num PDF, porque tem imagem e tal, do que numa outra linguagem. Ou então o EPUB, que aí ele se adapta ao device que você tem. Se é um iPad, um tablet grande, você vai conseguir ler a página inteira num tamanho bacana. Se você for ler no celular, ele também repagina o livro inteiro e se adapta ao celular. Mas se você for imprimir, você pode, por exemplo, no caso do livro infantil, que precisa da ilustração, a ilustração é parte dele. Isso está pronto. Está tem que estar pronto? pronto.
O autor Você tem que estar pode- com ele pronto. A gente presta um monte de serviços. Não, eu entendi. O livro está pronto. Mas quando eu te peço o livro, você vai imprimir o livro que nem esse. Um livro desse daí. Um livro desse aqui. Que a qualidade é boa, por isso que eu estou perguntando. Sim, sim. A qualidade Porque é a mesma de um qualidade livro. é a mesma de um livro qualquer, de qualquer editora. Exatamente. Boa. Né? É. Porque você vê, esse livro está trabalhando com várias cores. com- Várias cores, tonalidades diferentes. Tonalidades diferentes, está bem acabado, é diferente. Está muito bem feitinho, né? Então, a qualidade Então, do se a pessoa produto for impresso é boa. comprar, ela vai comprar através de você e vai chegar na casa dela e esse livro. Exatamente. Na verdade, o autor, ele pode ele mesmo comprar, como alguns compram para fazer um lançamento e tal, É, compra e uma depois certa pra, quantidade. sei lá, pra- e aí pra depois vender passa pros a divulgar. amigos. Isso, e aí depois passa a divulgar. E aí tem. A terceira. Exatamente. Neste caso, por exemplo, desse autor do livro de Como Tirar o Brevet, a gente vende esse livro para o Brasil inteiro. Tem gente comprando no Amazonas, tem gente comprando no Rio Grande do Sul. Um outro livro também Quantas que tem pessoas queriam tirar o brevet? Mas é impressionante. Para entender como funciona e quanto custa. O bacana desse mundo que a gente vive é exatamente esse, porque cada um quer fazer uma coisa, então a multiplicidade de coisas é enorme, de Sem desejos e sonhos. Sem dúvida. Né? E o outro quer escrever, porque uma pessoa que escreve o livro dessa grossura, ela realmente ela quer escrever. Sim, ela gosta. Ela Né? curte, Ela né? gosta disso. Pode não ser até o ofício principal dela, como pode ser, mas ela está se dedicando a isso. Né? Isso aqui tem uma. É um esforço, né? Tem um componente de sonho muito forte nisso, claro. né? Que é aquela coisa da realização. Eu fui escrevendo os meus poemas, fui escrevendo essa história durante muito tempo e eu nunca consegui publicar e de repente ele vê concretizado o sonho dele de ver o livro dele publicado e sendo comercializado e podendo oferecer isso para os conhecidos e assim por diante. Eu achei a ideia muito boa, porque é uma realização de sonho. Né? Exatamente. Pode até te dar algum, mas te dará muito prazer. Né? Esse daí, na verdade, é assim, já que nós fazemos 1 a 1, né? A partir desse último mês a gente também está com um serviço novo que é a possibilidade do autor autografar os livros dele. Online, então ele faz um autógrafo e quem comprou recebe o livro com a dedicatória, que é essa aí. Esse é um exemplo com a dedicatória, a assinatura dele. Não tem o valor de você sentar numa mesa e as pessoas virem lá, você autografar, fazer manualmente, sem dúvida nenhuma. Mas para quem está em Manaus e não vai ter nunca condição de encontrar com o autor que está, por exemplo, esse caso aí do cara que está em São Paulo, ele recebe personalizado, feito para ele, no nome dele, o livro. Bem bolado. E ainda se realiza com o autógrafo da pessoa. Né? Sem dúvida. E mostra para os amigos, olha aqui, ó, comprei o livro do fulano e ele autografou para mim. É isso aí. Sonhar é preciso, né? Realizar também, né? É isso mesmo. Muito bom. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Bloco, e como a gente tem sempre pouco tempo, uma palavrinha de cada um, tá? Fábio, futuro, você, o sonho, como é que chama? Boalista? Boalista, né? Na verdade, essa startup, a gente criou ela com alguns amigos que eu conheci no mestrado, lá na COP. O mestrado foi de quê mesmo? Em engenharia de sistemas de computação. E a gente tem um sonho, óbvio, de fazer com que os nossos aplicativos sejam extremamente usados e conhecidos, na No verdade. mundo inteiro, se vacilar, né? A gente tem esse Boalista, tem um segundo que a gente lançou esse ano, chamado Belezuca, Que é isso, que também é um aplicativo bem legal, que o varejista gosta, né? Que esse aqui, compara o preço, ele fica meio Bravo. receoso no começo. Mas o Belezuca é o seguinte, Belezuca é o nome de uma moeda virtual, que quando a pessoa entra na loja com o aplicativo Belezuca ligado, ele sabe que você entrou naquela loja e você ganha 100 Belezucas só por ter entrado naquela loja. E você recebe as novidades, as ofertas daquela loja. E onde você vai gastar, Belezu? Você tem um painel de recompensas que você clica e troca por crédito de celular pré-pago, troca por vale presentes de outras lojas, ingresso de cinema, instantaneamente. Então é um aplicativo que a gente lançou recentemente e esse está fazendo bastante sucesso. Chama também. Belezuca. Belezuca, porque é o nome da moeda. É Ok. legal. Valeu. Tá bom. Ô, Sandro, você quer
Botar táxi no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Acho que não é. Qual é o seu sonho? Não botar táxi. Eu como carioca e brasileiro, a gente vai receber grandes eventos, já começou a receber. E a gente tem aquela sensação de não temos que receber todo mundo bem. E aí a gente pensa nos aeroportos e nos serviços do Brasil, a quantidade. Então, se a TaxiBit conseguir dar a parcela dela de contribuição, melhorando o serviço de táxi para as pessoas que estão chegando, então esse é um sonho que vai ser muito legal para os próximos anos. E o usuário agradece. Yeah. José Edmilson Canais, diga. Então, assim, eu desde a minha época de comecei com engenharia, já estou engenheiro há muitos anos, né? Sempre trabalhei com criatividade, desenvolvimento, projeto, fiz cartão indutivo, cartão telefônico, tenho patentes nisso, né? Mas é a primeira vez que eu comecei a ser empresário de um produto meu, só meu, né? Isso é muito interessante, porque você investe ideias, desenvolve produtos, patentes, vai resolver um problema que você detectou, que você acha que vai resolver o problema das pessoas, né? Que vai resolver o problema das pessoas. Então eu estou muito entusiasmado com isso. Tem outras ideias também, mas assim, essa em particular achei muito legal, porque Boa é um começo para do patrões novo... e empregados, que a guerra seja cada vez menor. Não, que não seja que guerra. É bacana, que não seja guerra. Que não seja guerra, que seja um trato legal. Como tem que ser. Como tem que ser. Natan, seu sonho, Natan, deve ser do tamanho do mundo, né? Porque um garoto pode sonhar todas, né? Não sei, eu acho que se o iBoletim seja bastante utilizado e que ajude as pessoas, não só como iBoletim, mas como projetos futuros, e que as pessoas possam usufruir mais da vida, facilitando ela com aplicativos meus ou com de outros mesmo. E que estudem bem no primeiro semestre, no primeiro trimestre, que é muito mais fácil que o último. Que façam expressões, façam bastante expressões. Mas joga uma bolinha também, É, porque pode ainda é a jogar parte do também. futebol, Uma expressão também faz bem. voleibol, qualquer coisa, qualquer bol. E façam expressões. Isso também é bom. E que publiquem livros. Sim. Eu acho que eu trabalhei 22 anos no Estadão, saí do Estadão e resolvi montar um negócio próprio, esse era o meu sonho. E eu espero que essa ferramenta auxilie cada vez mais os autores iniciantes ou não iniciantes, mas iniciantes na publicação de livro, porque escrever, às vezes ele escreve há muito tempo, mas nunca publicou, né? E acho que você, de todos, é o que trabalha com sonho, né? Que atinja cada vez mais pessoas no Brasil. Então, assim, você ainda tem muita gente que desconhece a ferramenta e vai ficar cada vez mais conhecida. A gente também não tem feito grande investimento, começo, então a gente tem usado a força da divulgação através espontânea. E por que não? Porque essa é uma plataforma que me permite sair fora do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma que eu tenho o sonho de tirar essa plataforma daqui e levar ela para a América Latina e, por que não, para outros países de língua portuguesa, por exemplo, que está fácil, né? Está mais fácil, está na mão. Mas, seu sonho não é só a nuvem, né? Não. É mais que a nuvem. Isso aí. Mariana, como é que você vê esse mercado, esse futuro? Da minha parte, assim, eu vi nas apresentações aqui dos aplicativos das pessoas algumas características comuns que eu acho muito interessantes, assim. De um lado, uma desintermediação, né, as pessoas conseguindo fazer as coisas mais diretamente, ou por elas mesmas, ou novos intermediários, novos atores, como é o caso da própria plataforma, do próprio TaxiBit, mas acho que mais importante que isso, o uso da colaboração, né? Aquilo que foi chamado de crowdsourcing aqui, que é esse input enorme de muita informação das massas mesmo, que usam a internet, e eu acho, assim, eu tenho esperança que isso possa ser usado cada vez mais para um exercício da cidadania, para melhorar os serviços, melhorar a vida das pessoas de diversas formas. Acho que a gente tem que pensar em como canalizar isso sempre de uma forma positiva. E sempre descobrindo novos caminhos, né? O Natan é um bom exemplo disso. Não é muito garoto, né? O futuro vem aí, não é? Mexendo com todo mundo e que cada vez mais amplia o número de gente com acesso à internet, pelo telefone, em casa, na rua, seja lá onde for. O uso
uso disso para educação também, né? Claro. Que é uma pauta essencial. Falta isso, né? Precisamos criar produtos, quem sabe, vai ser essa geração aí que vai expandir essa questão da educação. Agradecendo a vocês por terem vindo, muito obrigada, muito obrigada. Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. Vamos encerrar com o Gil, que afinal o Gil é um sujeito comprometido com a tal da rede, né? Com a internet, sempre no bom sentido. Boa tarde, boa noite, até mais. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve um oriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois do Hotline do site de Helsinki para Bar.